Pessoal, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Tite, muito obrigada também por estar aqui. Vamos iniciar a entrevista coletiva com o zagueiro Tite. Boa tarde, Tite. Marta Negreiro, Sistema Verdes Mares. Fortaleza teve o mês de julho com semanas espaçadas e essa vai ser a última antes de voltar o calendário louco lá com a Sul-Americana já começando, mata-mata, e um confronto direto contra o Bragantino pela Série A do Campeonato Brasileiro, 2 derrotas. Como é que você está enxergando essa semana de preparação? Se já é um pensamento de tipo, não, foca no Bragantino, mas a gente tem que também ter atenção, porque já na terça-feira é muito curto espaço de tempo, já tem viagem em jogo pela ida da Sul-Americana. Primeiro, boa tarde. Para mim, mais uma vez, uma alegria poder estar falando aqui com vocês. Agradecer a vocês também por poder estar aqui nos ouvindo. Eu acredito que foi semanas importantes para a gente recuperar aqueles que estavam um pouco desgastados, para trabalhar também parte técnica, parte tática da nossa equipe. A gente vinha numa sequência de jogos muito pesadas. E quando você tem semanas espaçadas para poder se trabalhar, você consegue trabalhar detalhe fino ali do futebol, né? O futebol hoje está num nível muito alto que você, a todo momento, tem que estar buscando evoluir. E a gente teve essas semanas importantes. Sabemos que temos uma sequência de jogos importantes pela frente. Nos preparamos para chegar nesse momento da temporada vivendo esses jogos grandes, assim como a gente costuma falar. Já temos agora, no sábado, um jogo muito importante para aquilo que a gente quer no Campeonato Brasileiro. Como o Vojvoda sempre diz, o próximo jogo sempre é o mais importante, sempre é o mais difícil. Precisamos muito do apoio do nosso torcedor para que a gente volte a vencer no Brasileiro, porque precisamos continuar brigando na parte de cima da tabela, precisamos pontuar diante do Bragantino. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, porque é um adversário também que já tem um tempo de trabalho juntos. Então, esperamos, com o apoio do nosso torcedor, jogando no nosso campo, fazendo aquilo que a gente vem fazendo ao longo da temporada, a gente consiga vencer e consequentemente, continuar brigando lá em cima na tabela. Tite, boa tarde. Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN e CBN Cariri. Antes da pergunta, eu vou dar aqui um dado aqui, que é muito importante. Os 5 zagueiros do Fortaleza, Tite tem contrato até 2024, certo? Emanuel Brites renovou, tem até 2025. Benevenuto, quando foi contratado, fez um contrato longo, até 2026. O Chapo, Bernardo Chapo, também 2026. E, por último, o contratado Tobias tem até julho de 2026. Isso é uma confiança do Fortaleza nos seus zagueiros. Isso é bom para o profissional, ter um contrato longo com a equipe. Eu acho que é bom também para a torcida e para todos. Por quê? Significa dizer que os 5 vão ficar muito tempo, né? E o entrosamento, pelo que eu entendo no futebol, o entrosamento de zagueiro é o melhor jogador do time, o entrosamento na zaga. Fala sobre esse assunto. Muito boa pergunta, seu Miguel. Com toda certeza, eu acho que a sequência do trabalho é muito importante para o resultado. Então, quando a gente pega ali o sistema defensivo, eu venho atuando durante 2 anos já com o Marcelo, temos a chegada do Brites, agora chegou o Tobias, o Chapo, que são jogadores de extrema qualidade, que vieram para agregar aquilo que a gente já tinha de positivo. Isso é muito bacana. O Fortaleza dá um recado que não pensa só no momento atual, mas pensa num projeto. E isso a gente vê com os movimentos que a gente fez no mercado esse ano, nos anos que passaram, porque mesmo a gente tendo um sistema defensivo forte, Fortaleza foi lá e tentou reforçar ainda mais aquilo que já era positivo. Então, com a chegada do Tobias, com a chegada do Chapo, com o Benevenuto, que aqui já estava, com o Tite, com o Brites, que fiquei feliz com a renovação dele, que é um jogador que chegou, que vestiu a camisa e que conseguiu dar uma sequência aí muito bacana. Então, a gente fica feliz. O torcedor também fica feliz, porque sabe que, independente de quem joga, o Fortaleza vai estar muito bem servido, não só no sistema defensivo, mas em todos os sistemas do nosso elenco. Então, isso é um ponto positivo, não só para o nosso torcedor, mas para o Vojvoda poder trabalhar também, porque ele sabe que ele tem jogadores
que independente de quem ele venha escolher, qualquer dupla que ele venha atuar vai estar preparada para dar o melhor para o Fortaleza e, consequentemente, para o time. Boa tarde, Tite. Ingrid Expresso Tricolor. A gente já viu nos times do Vojvoda bastantes gols de cabeça dos nossos zagueiros, né? Nós temos zagueiros altos que pulam muito alto e tem sido algo que a gente está em falta, né? Há algum tempo a gente não tem visto esse tipo de gol acontecendo. A minha pergunta é sobre esse tipo de treinamento específico que vocês fazem, se é realmente um ponto que vocês estão observando, tá deixando vocês um pouco incomodados nessa questão. O que tu tem a dizer em relação a isso para a gente? Bom, eu não digo que deixa a gente incomodado, é uma coisa que a gente trabalha semanalmente. Toda rodada, todo pré-jogo a gente trabalha muito bola parada, tanto ofensivo quanto defensivo. A gente sabe que é um ponto positivo da nossa equipe ao longo dos anos é a bola parada. A gente espera que nos próximos jogos a gente consiga ser mais efetivo nesse quesito. A gente sabe que bola parada, não só no futebol brasileiro, mas no futebol mundial, define partidas. E quando você joga numa competição tão parelha quanto é o Campeonato Brasileiro, uma bola parada pode fazer diferença. Então, é uma coisa assim que a gente trabalha muito. A gente tem jogadores que batem muito bem na bola, que conseguem fazer bons cruzamentos, e com toda certeza a gente vai conseguir fazer os gols, e isso vai ser um ponto positivo, sim, para a nossa equipe. Boa tarde, Tite. Anderson Azevedo, do Futebolês. A partida de sábado é válida pelo Campeonato Brasileiro, mas é um adversário que também está disputando a Copa Sul-Americana, inclusive pode vir a ser adversário caso o Fortaleza passe do Libertad. Aí eu te pergunto, a importância de ter um jogo com um adversário forte, às vésperas também de um confronto que vai ser muito forte, que vai ser esse jogo contra o Libertad na terça-feira. É uma coisa que o Juan sempre trabalha com a nossa equipe, é que a gente não pense no próximo jogo antes mesmo de jogar o jogo de sábado. Porque pensar no jogo de terça-feira não vai nos ajudar no jogo de sábado. Mas agora a gente fazendo um grande jogo no jogo de sábado, com toda certeza servirá para o jogo de terça. Então a gente trabalha jogo a jogo. A gente sabe que o Bragantino é uma equipe que, assim como nós, está trabalhando muito tempo juntos. Muda uma, duas peças, mas a base sempre continua igual. A gente espera estar no nosso melhor nível no sábado, para que, diante do nosso torcedor, a gente volta a vencer no Brasileiro. A gente precisa vencer, porque aquilo que a gente entende da competição, vencendo dentro do seu domínio, é muito importante. A gente quer voltar ao G6, a gente quer voltar a ter aquela linda festa no Castelão, e o jogo de sábado é muito importante para isso. Para a gente voltar a vencer no Brasileiro, para a gente voltar a brigar no G6 e ter a confiança para que no jogo de terça-feira, com tudo que a gente vem passando durante a temporada, a gente esteja também no nosso melhor nível. Então, como eu disse, não adianta a gente pensar no jogo de terça antes mesmo de jogar no sábado. Mas agora, a gente fazendo um grande jogo no sábado, servirá de referência para no jogo de terça-feira a gente conseguir trazer a vantagem aqui para Fortaleza. Tite, boa tarde. Lucas Catribe, Globo Esporte. Sei que o Vojvoda costuma variar bastante a equipe, faz as alterações, né? Rodou bastante o elenco, principalmente com aqueles jogos da Sul-Americana também. E a gente provavelmente vai ver uma defesa um sistema diferente, um sistema defensivo um pouco diferente do que a gente está acostumado. Porque o Tinga segue machucado, pelo menos a informação que a gente tem. O Brits está suspenso dessa vez, e aí ele tem a possibilidade de repente, escolher o Dudu para entrar na equipe. O Tobias pode estrear também. É importante se trabalhar isso, e vocês vêm trabalhando as diversas possibilidades ao longo dessa semana, e você acha que demanda também, até entrando na pergunta do Miguel, né? Questão da adaptação com essas peças novas, como é que tem sido tudo isso? Cara, eu trabalho com o Juan já tem 2 anos e alguns meses aí. Quase 3 anos. E o que eu acho bacana do trabalho do Juan no dia a dia é que ele varia muito a equipe durante o treinamento. Ele sempre deixa todos os atletas preparados para esse momento que a gente está vivendo agora. Que independente se joga o Tite, ou se joga o Brits, ou se joga o Tinga, ou se joga o Benevenuto, todos entendam aquilo que o Fortaleza, aquilo que ele espera de cada jogador.
E a gente está vivendo essa semana de alguns jogadores suspensos, o Tinga está voltando, eu espero que já esteja à disposição para nos ajudar também, que é um jogador importante para a nossa equipe, que todos estejam preparados para esse momento. Então, o que eu sempre falo é que quanto é importante o treinamento, quanto é importante você ter semanas abertas para poder se trabalhar, porque ali o treinador consegue mexer bastante na equipe, consegue mudar peças, consegue variar sistemas. E isso que é o bom do trabalho do Juan, que ele, durante o treinamento, a gente tem vários sistemas, a gente procura mexer bastante jogadores para que, quando chega no dia de jogo, todos entendam, independente dos 11 que comecem a partida. Hoje o futebol mudou muito, porque são 5 modificações, então se varia muito. Então, isso é importante, você ter semanas abertas e você ter um treinador que trabalhe isso durante o tempo todo que tem disponível. Então, independente de quem venha jogar, eu tenho certeza que vai estar muito preparado para fazer um grande jogo e nos ajudar a vencer o Bragantino. Tite, voltando aqui, uma partida de futebol são 90 minutos, mas tem todo um contexto para acontecer a partida. É muita coisa envolvida, treinamentos, muitas pessoas trabalhando. O futebol brasileiro, todo mundo reclama do calendário. Para você, o que preocupa mais hoje no futebol brasileiro é o calendário, são os gramados dos estádios ou as arbitragens? Porque são 3 coisas que estão envolvidas no futebol em si. Miguel, o que me preocupa mais hoje no futebol, claro, a gente tem um gramado, tem a arbitragem que poderia ser já profissionalizada, a gente já vem anos e anos falando sobre isso, você muito mais do que eu, mas a nossa grande preocupação é a grande violência que a gente está vendo, cara. Cara, seja... todos os lugares a gente está vendo violência fora de campo, a gente viu o caso do Lô, fiquei tão feliz agora, vindo aqui para o centro de treinamento, ver a recepção que ele recebeu no Grêmio, tão calorosa. E o futebol sempre levou uma mensagem para dentro dos lares muito bacana. O esporte em si sempre é um meio de socialização. E quando a gente vê violências de torcida, quando a gente vê briga de torcida, a gente fica se perguntando se realmente é um ambiente familiar hoje o futebol. Se realmente dá para você levar seu filho para o estádio. Porque você vê briga de torcidas tanto dentro quanto fora do campo. Você vê atletas sendo agredidos no seu trabalho. Você vê torcedores, não digo nem torcedores, são vândalos isso, invadindo seus centros de treinamentos. Então, o que nos preocupa hoje não é o campo. Claro que o campo influencia muito. Você tem um bom gramado, a gente vem, até aqui no nosso estado, a gente vem batendo muito forte no nosso gramado para que ele esteja em melhores condições, porque o futebol merece isso, um gramado de boa qualidade. A arbitragem também tem que ser profissionalizada, isso a gente vem ao longo dos anos falando. Mas a violência não, cara. A violência não tem espaço no futebol, não tem espaço na sociedade mais. E isso é um ponto que nos deixa triste. Triste como um ser humano que ama o esporte, que vive disso não sei quantos anos da minha vida já, e você vê mais, como a gente tem visto aí, até a morte. Até quando a gente vai viver com isso? Até quando a gente vai conviver com isso? Então, que as nossas autoridades punam de uma forma mais severa, que os torcedores entendam que o esporte tem esse lado bacana de ser alegria, cara, de ser uma diversão, de ser um ambiente familiar, onde você possa levar seu filho, onde o pai e a mãe possam levarem seus filhos para assistir um bom espetáculo, para assistir um jogo. Mas não é o que a gente está vendo nos últimos tempos. A gente não está vendo mais isso. Então, um ponto de tristeza é a violência que a gente está vivendo no nosso futebol. Tudo bem, de volta aqui, Tite. Você já falou um pouquinho sobre a preparação, como é importante a semana cheia, que é pensar realmente nesse jogo contra o Bragantino, mas existe um planejamento, claro, pensando no futuro, nos próximos passos. E um questionamento sempre aparece quando tem jogos tão próximos, jogos importantes próximos um do outro. Se vai priorizar algum em relação à escalação. O que é que você acha sobre isso? O Fortaleza, o Vojvoda também já falou que não tem jogador titular e reserva. Mas a gente sabe que existe uma cultura também de poupar esse atleta para que ele possa estar melhor preparado para outro contexto, outra ocasião. Você acha que contra o Bragantino é, digamos assim, força máxima ou vai ter que poupar algumas peças importantes? Olha, como eu já disse, o Juan, eu trabalho quase 3 anos já com o Juan,
não lembro dele ter poupado algum jogador para o próximo jogo. Sempre foi uma decisão tática, pensando justamente naquele jogo. Então, acredito muito nisso, que diante do Bragantino vai ser aqueles jogadores que estejam no melhor nível para conseguir vencer o nosso adversário. Independente de quem joga, independente de... tem um jogo importantíssimo na terça-feira, mas o de sábado é muito importante para aquilo que a gente quer no Campeonato Brasileiro. A gente quer botar novamente Fortaleza numa competição internacional e passa pelo jogo de sábado, passa por vencer diante do nosso torcedor, porque a gente precisa muito. Precisa muito vencer, precisa muito voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro, e nada melhor que o jogo de sábado para nos dar a força necessária para o jogo de terça-feira. Então, eu tenho certeza que aqueles jogadores que o Royce decidir que comecem a partida não vai ser por uma questão de pensando no jogo de terça-feira, sim uma questão tática e técnica visando o jogo do Bragantino. Tite, Fortaleza vem de uma sequência negativa, inclusive tem até um dado de que 3 dos últimos 5 jogos o time acabou tomando gol antes dos 20 minutos, algo que tem acontecido algumas vezes nessa temporada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como se proteger para que isso não se torne algo recorrente, que não possa acontecer nas próximas partidas, e também sobre a oportunidade, né, de encarar o Bragantino com casa lotada. Você pode aproveitar e chamar o torcedor para o jogo de sábado também, para, quem sabe, chegar nesse jogo contra o Libertad, vindo de uma vitória, com certeza a equipe chega lá mais confiante para esse jogo. Eu acho que, na verdade, isso é um dado que ocorre. Eu não me apego muito a isso. É claro que a gente procura sempre estar muito forte defensivamente. A gente, até o momento, acredito que a gente seja uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro. Então, isso não me deixa preocupado, não me liga um sinal de alerta. A gente procura trabalhar não só no começo, mas a partida num todo. E a gente, estando forte defensivamente, a gente, com toda certeza, a gente vai criar possibilidades lá na frente de fazer os gols e conseguir a vitória, que é o nosso principal objetivo. Aproveitando a oportunidade, o torcedor já entendeu a importância que é o jogo de sábado. Eu convido e convoco ao nosso torcedor, que com toda certeza fará uma grande festa, comparecerá ao estádio, porque ele entende da importância que é o resultado diante do Bragantino, e a gente precisa. Fortaleza, diante do seu torcedor, se torna muito forte. Então, eu convoco ao torcedor que vá ao estádio, compareça, faça uma linda festa, que durante os 90 minutos ali nos incentive, nos ajudem a conseguir o nosso resultado, porque a gente precisa muito. Vencer o Bragantino, precisamos muito pontuar no Brasileiro, porque a gente quer cada vez mais que o Fortaleza brigue na parte de cima da tabela. E, para isso acontecer, o fator primordial e essencial é o nosso torcedor do nosso lado. Eu perguntei ao Vojvoda, numa coletiva, depois de um desses jogos aí do final de semana, Tite, sobre a importância do espaçamento em relação ao tempo de trabalho que ele teria durante a semana. E ele falou que durante essas semanas livres pode trabalhar especificamente questões táticas que durante a semana que ele não tem, ele não consegue. Aí, baseado nisso, eu te pergunto, essa semana é a última livre. A partir do final de semana, volta, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Mudou alguma coisa em relação ao trabalho durante essa semana, visando esses próximos 5 jogos, porque vão ser 5 jogos em 16 dias. É uma maratona intensa. Isso muda também essa última semana de preparação livre que vocês têm, ou não? Segue como se fosse uma semana livre como outra qualquer? Uma semana de trabalho sempre é importante para você estar aprendendo, para você estar procurando evoluir naquilo que é o jogo. A gente procura sempre trabalhar muito taticamente, o Vojvoda trabalha muito essa parte, porque ele entende que com a qualidade que nós temos do nosso elenco, se a gente conseguir estar taticamente muito preparado, a gente se torna uma equipe ainda mais forte. Então, é claro que numa semana aberta você tem mais tempo de trabalhar a parte física também, a parte mental também, em alguns momentos. Mas eu, particularmente, eu gosto de estar jogando. Se tivesse um jogo atrás do outro, eu queria estar em campo, porque eu acho que nada como o jogo para que você consiga, para que você possa estar melhorando, para que você possa estar se desafiando. Então, a semana aberta é importante para isso, para você trabalhar a parte tática da equipe, para que a equipe se torne cada vez mais forte nesse quesito, porque com a qualidade que a gente tem, com os jogadores que estão chegando novos, a gente se torna uma equipe muito forte.
Tite, como um dos líderes do elenco, eu imagino que você seja um dos primeiros a chegar nos novos jogadores para conversar, trocar uma ideia. Recentemente o Marinho chegou, todo mundo já conhece, né? O Marinho já trabalhou, inclusive, aqui no Nordeste e tal. E agora está chegando um atleta que a gente não conhece bem, não está acostumado a assistir, mas pelo valor que o Fortaleza está investindo, por tudo que tem se falado, parece ser um grande jogador. Como é que vocês agem? Por exemplo, no seu caso, você costuma pesquisar, ver os vídeos, de repente, de que forma esse atleta joga? Já teve a oportunidade de conversar com o Machuca também, o quanto ele vai poder ajudar o clube? Cara, uma coisa que eu acho bacana, e assim se passou comigo e com todos os jogadores que aqui chegaram, aquilo que a gente fala que Fortaleza é uma família não é da boca para fora, não é uma mera expressão. Realmente é alguma coisa especial que tem aqui no nosso clube. Que quando você adentra o portão do CT, você se sente tão em casa e tão adaptado já nos seus primeiros dias, que assim foi com o Tite, assim foi com todos os jogadores que chegaram. Teve a chegada do Marinho, que é um jogador já conhecido aqui de nós, mas assim também foi com o Tobias, foi com o Brits na altura que ele chegou. Eu me recordo que foi retornando uma viagem que a gente estava na Argentina, não lembro o jogo, que foi quando o Brits veio com nós, foi Estudiantes, e foi após uma derrota assim dolorida assim. E eu lembro que o Brits no primeiro dia, cara, chegou, parecia que já estava mais do que adaptado no ônibus, batendo palma, brincando, conversando. Então isso facilita muito a adaptação do atleta, porque quando ele chega aqui, ele vê um grupo que te acolhe, vê pessoas do clube que estão prontas para te atender, para te ajudar da melhor forma possível. E isso facilita muito para a adaptação dele dentro de campo. Então, com toda certeza será assim com o Tobias, foi assim com o Tobias, foi com o Chapo, foi com novos jogadores que estão chegando, vai ser assim também com o Machuca, e tenho certeza que a gente vai poder, eu espero que a gente possa ajudar ele da melhor forma possível para que ele venha e desempenhe o seu melhor trabalho, nos ajude com a sua qualidade, com aquilo que a gente já viu do futebol dele, que trouxe ele até aqui de vestir hoje uma camisa tão pesada quanto é a camisa do Fortaleza.